O quarto do porão, onde o tempo para. Relato enviado por LS, local, interior de Minas Gerais, Brasil. Data do ocorrido, 2009. Relato enviado em 2025. Se você está lendo isso agora, é porque ainda está do lado de fora. Ainda não viu o que há lá embaixo. Mas saiba que depois de entrar, você nunca mais será o mesmo e às vezes, o que você encontra, também te encontra. Tudo começou quando minha avó faleceu. Em 2009, ela morava numa casa antiga de fazenda, daquelas de tijolos grossos, portas rangendo e janelas com vidros ondulados. A casa ficava no interior de Minas, num vilarejo com menos de 300 habitantes. E que, por motivos que você vai entender mais adiante, eu jamais vou divulgar o nome. A casa era dela desde que me entendo por gente, mas ninguém sabia exatamente há quanto tempo ela estava ali. Minha mãe dizia que a casa era maldita. Meu pai achava que era exagero. Mas o que mais me marcou foi o que minha avó disse 2 semanas antes de morrer. Nunca, em hipótese alguma, entre no quarto do porão, mesmo se ouvir alguém chamando, principalmente se for a minha voz. Ela disse isso com os olhos fundos, a voz baixa, como se fosse um segredo antigo, pesado demais para se dizer em voz alta. Eu ri. Claro que ri. Quem não riria? 2 meses depois, ela morreu dormindo, sozinha naquela casa. E adivinhe, quem herdou o imóvel? Fui para lá com meu primo Felipe. Felipe sempre foi mais corajoso, ou mais burro, do que eu. A gente planejava reformar a casa, vender e dividir o lucro. Coisa de 2 meses, pensávamos. Fácil. No primeiro dia, arrumamos os colchões no andar de cima, perto da varanda, onde ainda entrava luz, mas naquela noite, aconteceu. Eram umas 3 da manhã. Acordei com o som de alguém, batendo, toque, toque, toque. Primeiro, achei que era a janela, mas o som vinha de baixo, do porão. Levantei, o coração acelerado. Felipe dormia feito pedra. O som parou. Fui até a escada e desci devagar. A porta do porão, que ficava nos fundos da cozinha, estava entreaberta, mas não tinha corrente. Eu tinha certeza que havia colocado. Eu mesmo travei aquela merda com um cadeado. No dia anterior, na maçaneta, pendurado, estava o cadeado. ABIRTO. E atrás da porta, o escuro era tão denso que parecia respirar. Tem alguém aí? Perguntei tremendo. Nada. Alguém entrou na casa? Minha voz ecoou. Seca. Fraca. Até que veio a voz. Luciano, minha espinha, congelou. Era a voz da minha avó. Luciano, venha me ajudar. Está tão escuro aqui, tão frio. Corri. Tranquei a porta. Joguei o cadeado de volta. E subi feito um louco. Felipe acordou com o barulho. Perguntou o que era. Eu menti. Disse que ouvi um bicho, mas eu sabia, aquela voz era dela. Só que minha avó estava morta, enterrada, há 2 meses. No dia seguinte, encontramos uma caixa no quarto dela, de madeira escura, cheiro forte, de vela derretida com terra molhada. Dentro, só havia um caderno, couro marrom, folhas amareladas. Era o diário da minha avó. E ali tinha tudo. Anotações de sonhos, pesadelos, desenhos estranhos, círculos com símbolos, olhos sangrando, escadas que terminavam em paredes, de carne, e uma anotação grifada, em vermelho. O tempo não flui no quarto do porão. O que entra não sai igual, ou não sai, ou sai com fome. Felipe riu. Disse que era coisa de velha doida, mas na última página havia uma frase, que parecia escrita com pressa. Ele se alimenta de vozes, de memórias, de nomes. Se você ouviu, é tarde demais. 3 dias depois, Felipe sumiu. Eu tinha saído para comprar mantimentos, na cidade vizinha. Demorei mais do que o esperado, por causa de um deslizamento na estrada. Quando voltei, o carro dele estava lá, a casa, trancada por dentro. Chamei, gritei. Revirei cada quarto. Nada. Mas um detalhe, um único detalhe, gelou a minha alma. A porta do porão estava aberta e o cadeado, de novo, pendurado. Hesitei, mas desci. O cheiro
Era insuportável. Umidade, ferro e algo mais, algo como cabelo queimado. Desci os degraus, cada um rangendo, como se a casa sentisse a minha presença. No final, encontrei um corredor, mas a planta da casa não mostrava nada além de um porão simples ali. O ar estava parado e as paredes pareciam pulsar. No chão, vi algo. Era a lanterna do Felipe e mais à frente, ouvi a voz dele. Luciano, me ajuda. Eu não sei onde estou. Por favor. Corri, mas quanto mais corria, mais distante a voz ficava, e o corredor se alongava. A luz apagou, e então ouvi, não a voz do Felipe, mas a de muitos, todos falando ao mesmo tempo, pedindo ajuda, chamando por seus nomes. E então, um sussurro, tão perto, que parecia dentro do meu ouvido. Você não devia ter descido. Agora, já ouviu, já está. Marcado. Corri, ou tentei. Demorei o que pareceram horas para encontrar a escada quando saí. O dia havia amanhecido. Mas meu relógio marcava 3h17 da madrugada. Dias passaram, ou melhor, eu acho que foram dias. O tempo ficou estranho. Às vezes, escurecia às 10h da manhã. Às vezes, o relógio travava por horas, e em meu corpo começaram a aparecer marcas, arranhões, palavras. Primeiro, ouviu. Depois, agora é parte. E no espelho do banheiro, embaçado após o banho, uma mensagem apareceu. Você trouxe algo de lá, e agora? Nunca mais estará sozinho. 15 dias depois, Felipe apareceu, ou melhor, algo, com o rosto dele, bateu na porta, às 2 da manhã. Eu já estava trancado no carro, decidido a ir embora ao amanhecer. Ele estava, sorrindo, mas os olhos estavam mortos, como de uma fotografia, queimada. Luciano, é tão bom te ver, você me deixou lá. Mas tudo bem, agora, você pode vir comigo. Tranquei a porta do carro, ele riu, mas sem som, e sumiu no ar, antes de fugir. De vez, encontrei uma fita VHS num dos armários da cozinha, gravada com o nome José, 1982. Coloquei num aparelho antigo, que achei no sótão, na fita, minha avó, muito mais jovem, sentada numa cadeira, com olhos arregalados, falando com alguém, fora da câmera. Ele me pediu para trazer outra voz. A dele acabou, mas eu não posso, é meu neto, é meu sangue, mas ele vai atrás. Ele sempre vai atrás. E no fundo da gravação, uma voz grotesca repetia: Lucia, você deve estar achando que é só uma história. Uma dessas creepypastas exageradas. Mas não é. Desde que saí daquela casa, ele me segue. Não nos olhos, mas nas vozes, nos ecos, nos espelhos. Escrevo este relato de um lugar que muda toda semana. Nunca fico mais de 7 dias, no mesmo lugar. Mas não adianta. Ele sempre encontra um jeito de entrar. Se você ouviu meu nome, se repetiu na sua cabeça, é tarde demais. Nunca entre no quarto do porão, mesmo se ouvir alguém chamando, principalmente se for a minha voz.